Parte 2 do vídeo anterior. Falávamos das características da mente, a mente humana. Mas ela é psicoponte, com um tipo mais refinado e afinado de mente. Por que a mente não para? Porque ela está constantemente sendo influenciada por uma mente superior. Ela está o tempo todo sendo direcionada para um ponto ou outro. É como, por exemplo, bibliotecário. As pessoas vêm e pedem, né, um determinado título, um certo assunto, certa área do conhecimento. O bibliotecário, ele não para entre os corredores. Por quê? Ele deve encontrar aquilo. Está sendo, né, está sendo procurado. É importante para alguém. Então a mente, ela é serviçal. Deveria ser. Então ela fica constantemente, daí atende o telefone, atende o chefe, atende o cliente, ok? É como se fosse o balconista dessa sua empresa, que é o seu interior. Então a mente, ela não pode parar, senão ela é má funcionária. E o que acontece com maus funcionários? É o conceito de Amanasa nesse assunto, no caso. É fired, é olho da rua, cancelado, despedido. São essas pessoas que saem do ciclo. Então, o que seria ainda esse plano mental? Religiosamente se fala de um paraíso. Mas o que é paraíso? É além de Ísis. O que representa Ísis? O plano emocional, a mãe cósmica, o astral. Então já está especificando o endereçamento cósmico disso. É além do astral. Então não espere que você vai estar num super céu no astral. Mas ele tem céu? Eu ainda vou perguntar antes. Aqui há céu? Não há nuvens? Não há firmamento? Não há tanta beleza lá no espaço? Então, o astral também tem céu. Mas não é o céu ideal. Mas tem muita coisa boa no mundo e muita coisa boa no astral. Mas o mental ainda está além. Mas você deve ficar satisfeito por apenas atingir esse céu mental? Não. Ainda há um céu divino. Ainda é um céu búdico e um átmico. Mas você quer ficar aqui meio pelo meio, né? Pelas periferias boêmicas da vida, né? Onde dá ainda para interagir com seres como você. E é possível entrar em contato com seres acima do mental? Com o raciocínio mental, não. Que estão muito distante. É como você tentar conversar com alguém, por exemplo, você mandar uma carta, se fosse ainda na época da carta, para um árabe e convidá-lo para vir tomar chá com você. Ou um inglês. Você não sabe a língua dele. Ele não sabe o seu código de linguagem também. Ele vai achar que é loucura e pode que seja uma carta bomba. Possa que ele, só por ver, né, um idioma que ele não conhece, ele vai tocar, amassar a carta e jogar na latrina, no lixo. Porque são comunicações de níveis diferentes, né? Um não entende o outro. Então é possível que nem tudo você vai já ver num mental inferior. Então imagina, a maioria das pessoas estão vibrando no astral, nas emoções, ou um pouco antes, na vitalidade, só vive para comer, sentir gostinho da vida, ou para o plano ou da procrastinação, do descanso eterno, que todo mundo quer aposentar e entrar de férias, né, constantemente, né, mais descanso do que atividade, mais férias do que trabalho,
né? Então fica assim, um jogo totalmente sem lógica, né? E depois querem dizer, o plano físico é o plano lógico. Não é, gente. É porque a mente está olhando para a sua criação inferior. Entendeu? Porque ela não consegue atingir a criação superior acima dela, porque não é nada que ela criou. Ela não tem autonomia para interferir em nada acima. Depois do mental concreto, gente, esse primeiro céu, possível agora para o homem, a mente já não interfere mais. Aí já não é mais o mental que o humano conceitua como mental. É tudo mente divina, mas ideal. Aí é a ideia, é mundo das ideias, de Platão. Que todo mundo só fala para bonito, né? Fala bonitinho, talvez não entenda a essência disso. O que significa isso? Eu já me defrontei com isso. Na íntegra, em loco. Possivelmente não, porque eu só penso, mas não sei por que penso. Penso, porém existo. Tá, mas o que é existir? O que é preciso ter antes da existência para mim dizer assim, eu existo? Eu existo só pode acontecer depois de que há um princípio. É como faça-se a luz. Inclusive, esse plano aqui, o mental, está ligado a isso, né? Até aqui, tudo é vazio, né? Tudo é meio, como é que eu vou dizer? É um colorido, mas sem definição, né? Uma panaceia de cores e sons. Mas já no astral, por isso que o astral está muito ligado à nossa vida cotidiana, nossa vida urbana, por isso que lá repete as construções, tudo aponta às vezes. Por que os sonhos nossos não são lúcidos? Porque a gente pensa cabalmente que estamos num plano físico, então a gente não percebe. Não é porque somos tontos, orangotangos, eretos, não. É porque a gente está tão acostumado com essa vida aqui. Se aparecer uma vida parecidinha com essa aqui, nós tendemos a crer que estamos nessa vida aqui. Então é um erro de percepção, né, e interpretação. Se você prestasse bem atenção, tem detalhes que desbancam a convicção, a certeza. E é aí que vem o despertar da consciência. E ela só vai acontecer quando você deixar de dormir aqui e deixar de dormir lá. Não é não tombar o corpo para descansar, gente. Quando eu falo, eu falei num vídeo e não corrigi isso. Não especifiquei que sim descansa o corpo. Mas o que acontece? Como eu estou contando isso aqui para vocês? Porque eu durmo um corpo e acordo o outro. Não pode ficar dois dormindo. Um sonâmbulo por aí. Eu vou até atrapalhar os outros, atravancar os outros. Olha, o que essa criatura está fazendo aqui na minha frente? Né? Atrapalhando o ambiente. Agora, se você está lúcido, você é produtivo. Veja, você não trabalha dormindo, né? Esse é o corpo físico. E você tem que estar bem lúcido para não dar acidentes e nem cometer contra os outros. Isso pode acontecer também, e acontece, na extrafisicalidade. É vida também. Você acha o quê? Que você está sonhando, como a ciência lhe colocou, né? A ciência que fala em psique e não entende a psique, que a psique jamais dorme. Ok? Mas isso tem que se defrontar com isso. Imagina se você não acreditasse no próprio corpo. Você está dentro do corpo e não acredita no próprio corpo. O que tem que fazer? Se atirar de um prédio para ver se você sente o corpo quando bater no chão, em contato, né? Para você sentir a gravidade. O que é isso, gente? É isso que fazem com a alma. A psicologia, a psiquiatria. Isso aí não é visto, não é evidente. Eles não estão vendo. E te educam. É isso aí que é a má educação. Te educam deseducando. É como na religião, os pais rezam para pedir algo para um espiritual. Mas se você realmente evidenciar esse espiritual, eles te mandam para o psicólogo que vai dizer que você está imaginando porque é um trauma da infância. São arquétipos, segundo Freud, né? Jung. São arquétipos de algo atávicos, né? Que vêm como lastro no DNA. Mas eles estão sempre pegando o rabicho do robô biológico.
Ah, porque seu tataravô era assim, então é um atavismo. Ou é um trauma que faz você negar a religião, agora você quer ser místico. Só que a religião é a própria mística. Você reza para o quê? Você reza para o padre ou aquilo que está atrás da fé do padre? O Deus, o espiritual. Então a gente pede coisas espiritual, mas evita esse espiritual. E é tudo devido ao ultraje dessa educação, ou pseudo-educação fiasquenta. Que essas coisas aqui jamais são colocadas como ciência. Porque a ciência ela filtra, é como o corpo. O corpo só quer comer, dormir, descansar, sexualizar, erotizar, se satisfazer e acumular. Esses controles sociais como ciência, política e religião querem também. Eles filtram para ti, que é só o que é de interesse deles, porque espiritualidade é libertação. E libertar de quem? Deles. Estão entendendo? Então, continue indo no psicólogo, no psiquiatra, entendeu? Claro que há casos e casos. Por exemplo, se já somatizou, você não entendeu isso aqui, primeiro resolva isso, depois você vê se você, né, descarta ou não. Porque agora já estragou o corpo, né? Ninguém te ensinou isso aqui que eu estou falando. Essas coisas que a gente vê por aí, novas, que são talvez chaves para você abrir portas em si mesmo, para respirar, entrar o ar, entrar o sol, a luz, que é informação. Então, como você não tem isso, resolva com o psicólogo, com o psiquiatra, com o psicoterapeuta, né? Com a religião, com a política, né? Se interta com o seu futebol, com seus jogos eletrônicos, notícia, novela. Mas depois que você enjoar disso, estaremos aqui lhe esperando, ok? Dinheiro também, conte o dinheiro, abrace. Tem gente que alisa o dinheiro, né? Mas o dinheiro também está ligado a esses valores. Dijin, né? Dijin, gênio. Eiro seria o gênio da riqueza. Mas o gênio da riqueza está dentro de você. E ele não acumula nada, a não ser experiências devidas, que é a sua centelha no coração. E é dessa centelha que eu vou falar, que ela já aparece nesse plano das ideias em ação, que é o pensamento. Pesamento. Pensar é pesar, medir, comparar. Por exemplo, tem experiências em que você se depara, mesmo sendo um céu, desculpa, com todos os seus eus. Tudo isso que você é de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, você muda. E para cada um desses personagens tem uma roupagem, uma máscara. E você vê todos os seus eus, você vai ver vários fulanos seus ali. Se você pega e chama, você se lembra do filme MIB? Chama todo mundo, aplica a luz, você limpa as pessoas. Nesse plano dá para fazer isso, é um plano azul, tá? É um plano azul clarinho. A Garta tem muito disso, né? A Garta intraterrena. Para quem não sabe, e se nunca falaram, eu estou falando. Só não vou descrever a Garta aqui, mas ela é parte desse plano mental. Vamos dizer, uma startup. É como você está, por exemplo, no oeste americano e as cidadezinhas são muito distantes, é muito deserto, montanha, estradas, né, quase ad infinitum. Aí você encontra um lugar com água, com as coisas. Vamos dizer que a Garta é isso, dentro do plano mental. Mas o plano mental é muito vasto, todos os planos. Ele tem a parte rural, vamos dizer assim, neutra, nula ou vazia, entre aspas, mas não existe vazio em lugar nenhum, há alguma coisa ali, e partes mais concentradas. Seria assim, cidade grande e interior. Então, nesses interiores, vou falar assim, quando a gente transporta interiores de um plano tipo mental, existe no astral também, existe aqui, né, periferia e campo. Então, nesses lugares você é seguro, você traz o que você tem de resíduo. Por quê? Porque nesse mental inferior ainda se vê o mago negro, se vê a malícia. Ora,
pensamento negativo é o quê? É do astral? É do etérico? É do plano físico? Nenhum. É do plano mental inferior. Então você traz a algum lugar seguro, que não influencie os outros que estão lá dormindo ou acordados. E o que acontece? Você joga luz. Acontece até de você perder a forma. Você se concentra no seu meio e uma luz, né, fica empurrando para baixo tudo que é denso e erguendo para cima tudo que é nobre. Você se torna uma bola de luz e todos os seus eus se perdem. Você acaba perdendo a identidade, gente. Essa identidade que se cria aqui, que é o fantasma que vai te perseguir depois. Que é a vida de apego. Se você não se apega a essas coisas, o que você vai resgatar depois? Se você não deve, o que você deve pagar, quitar? Não é mesmo? Você fica isento. E como você chega nessa experiência? Como no corpo físico, mesmo involuntariamente, você chega e ele diz, né, inconscientemente, qual é a conversa que você tem mental? Eu quero dormir, corpo. A mente diz assim, quero dormir porque agora eu quero operar apenas com mente e emoção, em alma. Então o corpo dorme, você nem vê o momento, aquela descarga elétrica, senão você voltaria, assustado. É como a morte assusta por causa dessa descarga. E o sonho, ele é meio temido por muitos à noite, porque o sonho é um ensaio da morte, ninguém quer morrer. O ego não quer morrer. Porque tudo que não é ego sabe que morte não existe. Né? Tanto faz estar aqui, estar acolá. Né? Inclusive, tem evoluções só nesses planos. Você sabia que a raça ariana, só ela, tem 7 raças arianas evoluindo em 7 planos? Não é só essa aqui de corpo físico, pelugem, dores, reclamações, né? Tesão. Muita gente é brochada nesse aspecto, inclusive mentalmente. Não tem nem conexão mais com essa mente aqui. Está sendo falada nesse vídeo esse plano. Vive até o máximo, até o inferior do astral. Então, como essa pessoa não vai ficar nos inferiores, nos infernos religiosos, se ela não conhece outra parte? Se eu não conheço nada além do meu bairro, eu vou ficar no meu bairro, que eu me sinto seguro aqui, eu tenho medo. Né? Inclusive, tem planos, gente, que o medo já desaparece. Por exemplo, nesse plano aqui mental, não há mais medo. Aí depois eu vou dar a tabela que o irmão Enio colocou no grupo, para vocês entenderem onde é que mora o medo, até onde ele vai. Então, né, já expliquei no outro vídeo aqui da Taurus, né, quem diz assim, eu sou pequeno, eu sou ser humano, mortal, não sou anjo. Você tem o corpo mental, foi um anjo que introjetou em você, cada um de nós. Por isso que dizem que os cosmocratas, os Mahashoans, caíram a toneladas. Tanto é que até uma constelação, uma área do Cruzeiro do Sul está negra hoje porque eles caíram tudo. Se explodiu aquelas estrelas, se tornou o quê? Uma osmose avatárica dentro de cada ser humano. E esses mentais, depois da segunda e terceira morte, que se dissolve lá no meio, lá nos planos, lá se tornam de novo, né? E esses anjos só vão se libertar, gente, a hora que você despertar. Aí vai começar a preencher de novo o saco de carvão. Né? Pesquise aí no Google. Né? O que é saco de carvão? Estou explicando a parte oculta, profunda. Para aquela constelação ter um sentido, porque ela tem a intrusa, a sexta estrela que ela está a caminho, é uma das únicas estrelas móveis, que estrela geralmente é fixa. A ciência explica muito bem isso e afirma. Ela ir no centro da cruz e gerar a Rosa Cruz, o despertar dessa época. E nisso aí o homem já vai ter, né, já atingido a plena constituição sextenária, ok? Que é a compreensão búdica. Já terá 6 dedos e tudo mais, não terá mais essa matéria aqui. Só que isso tem que andar, tem que começar. Né? Em grão que a galinha enche o papo, não é bico fechado. Nem com o bico muito aberto que a coisa não para no bico. Né? E cai por aí e vai para a latrina cósmica.
Então eu vou colocar aqui para vocês isso aqui, ó. É a tabela que o Enio Wise tinha colocado. Veja o medo, olha só. O medo 100 Hz de frequência. Agora você pega a iluminação, a paz, a alegria, o amor, a razão, a aceitação, a vontade, a neutralidade e a própria coragem. A coragem está 100% acima em frequência do medo. E o que é o medo? O medo é instinto de sobrevivência, instinto de permanecer, de pertencimento. Eu só me sinto seguro no social, no grupo. Então o medo me segura de eu, me proteger. E onde é que está isso? Está no plano físico. Você vai ver algo num astral inferior ainda de medo. São pessoas ainda muito leigas, incipientes, ignorantes de que no próprio meio há níveis superiores, onde o medo se torna coragem. Onde você não liga. Já me aconteceu de eu ter muito medo aqui, por exemplo, de ver um filme quando era criança. Depois eu ia sonhar, eu via monstros muito piores, mas lá, dependendo do nível, o monstro é um conhecimento. Ok? E não um aborrecimento. Algo que me tem potencial de agressão sobre mim. Porque ali eu não tenho corpo físico. O que pode ser machucado, né? Ser agredido, ceifado? Nada. Que ali eu já estou como morto. Eu estou em alma. E o que acontece com o morto? Não é a alma saindo do corpo? Ali eu já estou fora, só que o meu cordão está ligado. E ninguém tem permissão de cortá-lo, a não ser o anjo mortuário que já está em nós, que é o próprio desdobramento do quê? Do anjo custódio, que é o guardião de cada um ganha um guia, porque a gente vem esquecido. Tem alguém, é esse que dá impulso, por exemplo, disso que eu estou falando, isso que você está entendendo, é o seu custódio, o anjo guardião que está lhe dando o impulso. E onde é que ele está morando? No plano mental. Esse aqui que está sendo falado. Ele está entre o divino e o humano. Então veja só a comparação aqui. Aí você vai entender por que é bom até para a saúde. Inclusive, gente, nesses planos a gente evidencia isso. E a gente, inclusive, pode se autodiagnosticar. Não é se automedicar, se autodiagnosticar. Para ver se o seu problema é imaginário ou realmente é real. Porque tudo se replica, né? Se você ver um problema, por exemplo, você está em corpo mental e você pode ver os de baixo. Sempre de baixo é como satélite, vendo o que está abaixo, e o que está abaixo não vê o que está acima. Por exemplo, você está aqui, plano físico, você não está vendo esse plano aqui, que eu estou narrando. Mas lá você vê o plano físico, se quiseres. Basta a concentração. Então o sutil vê o denso não vê o sutil. Então ele olha para o corpo etérico e vê uma mancha vermelha no corpo etérico que é de impecável branco, né? Vê uma mancha vermelha numa região, pode ter certeza, vá lá, vá procurar o médico, que há um problema sério ou leve naquela área. Mas você lá, vendo isso, se você tiver forma, você pode jogar a sua energia, compartilhar, se você estiver saudável. Você não pode ajudar doente sendo doente. Apesar, né, que já falaram que é importante para o doente ele se movimentar, ele esquecer do seu problema e tentar auxiliar no nível do possível se ele ainda tem forças. Mas não quer dizer que ele possa contagiar o outro com sua doença, entendeu? Ele tem que fazer isso com equilíbrio, com sensatez. Mas devemos sim, sempre, inclusive nas nossas fragilidades, se movimentar em direção ao outro. Nesse aspecto, nesse interim, você esquece da sua condição e talvez, inclusive, se recarregue. Porque todo o amor é uma bateria extra de vida que movimenta tudo. Então perceba, é muito importante essa tabela aqui, porque se você avaliar,
Então você não vai ficar se queixando e procurar médico a ermo, né, psicólogo, psicoterapeuta, vizinha, porque agora você sabendo as hertagens, as frequências vibracionais de cada estado seu, você agora vai procurar esses estados. Ou pelo menos se permanecer, né, procrastinando nas pequenas vibrações, né, que fazem você se arrastar para a vida, empurrar a vida com a barriga, pelo menos você não pode mais dizer, ninguém me avisou, ok? E o seguinte, por que a mente não para? Vou voltar de novo. Você está dentro da sua casa, é sábado ou domingo, está de férias, é feriado. Ou é muito cedo, seu trabalho é mais tarde. Seus familiares costumam acordar antes, seus pais. Aí é barulho na pia, é barulho de, né, copo caindo, é talheres, né, banheiro, descarga, tudo mais. Tem como a sua mente descansar mais um pouco, você dormir mais um pouco? Não. É por isso que a mente não para. Não tente parar a mente. Só tente ficar com um pensamento, que não é pará-lo, com um único pensamento, nobre, puro. O que uma irmã em um grupo disse que não, eu tenho pensamento puro. As pessoas, olha só, nem o sentido das frases, não interpretam a frase, não interpretam o texto e se acham super inteligentes, gente. Esse mental nos engana ainda, ok? Ele é muito incipiente. Aí a pessoa entendeu que eu estava falando que ela não tem um pensamento puro, que ela é impura. Não, um pensamento puro único, que é o que deveria procurar no sono, som único. E ainda o som está ligado à audição e ligado ao mental. Quem bem ouve, bem entende. Ok, pessoal? E outra, uma coisa interessante que vou colocar aqui como complementar, bônus. Quem é entusiasta da ufologia, querem ver vimanas, OVNIs, que a gente fala aqui, por um caráter militar, científico. Mas lá é chamado de Vimana, que é veículo da mente. Manas. Vimana. Você vai ver nesse plano mental. Você quer estudar ufologia? Tem lá. Você quer estudar medicina? Né? Ver com a mente o que tem de doente em você? Lá. Você quer estudar energia? Lá. Você é psicoterapeuta? A psique se descortina lá, ok? E já é um passo para entrar na mente, né? Se virar psicoponte, você não parar na ponte, nem se atirar, você atravessando ela, você já tem ali o paranirvana, o além desse vazio, que agora vai estar cheio das ideias que vêm para a mente constantemente. Por isso que eu falei, a mente não para, porque ela está constantemente recebendo estímulos do mundo das ideias. E o mundo das ideias é tudo que é. Se a ideia não for feita um único microsegundo, a forma é desfeita. É a morte do universo. E você morreria junto. Paz reverencial a todos.